Bion, seja bem-vindo ao Papo Reto Original e o nosso papo hoje é música e negócios. Você que criou o blog Universo Sertanejo em 2007, queria que você contasse qual a sua motivação que fez você se apaixonar pela música sertaneja. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Achei muito legal ser da mesma cidade, né? Ser aqui de Campinas, a gente tá vendo um monte de podcast de São Paulo, a turma vai tudo pra lá. E a gente tem que puxar a turma pro interior aqui, porque Com aqui certeza. é caminho para todos os lugares. Eu uso muito isso, de morar no meio do caminho para tudo. Então eu não preciso ir para lá, a turma vem para cá também. Sobre o blog, eu criei no final da faculdade, né? Tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, isso foi em 2007. Pela primeira vez eles deixaram ser um produto digital, né? Tinha que fazer, geralmente era uma revista, ou uma tese, um livro. Eu falei, não, pode ser algo na internet. Eu falei, tá, aí eu tinha pensado num portal de música, tipo, era um UOL, eu até usei o exemplo, era um UOL mais sertanejo, que era só com notícia de música. Sertanejo porque não tinha mesmo, ninguém cobria música, cobria celebridades. Você tinha muita contigo, caras que levavam os artistas, mas a questão familiar e tal do cara, íntima, não de música. Aí eu fiz isso e uma professora minha, que é a Bia Bramo, que é uma figura conhecida no meio do jornalismo, bem consagrada, inclusive, ela falou, tem um formato novo aí, que é o tal do blog, que a gente já tinha estudado no curso dela, a galera tá indo por esse lado. Você não quer fazer um dentro do seu site, porque, beleza, você tem as matérias, né, grandes, as reportagens, mas e o dia a dia? Fulano vai lançar um negócio hoje, amanhã acontece tal coisa. Você vai dar como, assim? Onde vai ser isso na plataforma? Faz um blog. E aí o blog fazia parte desse portal, né? E aí, quando eu me formei, eu deixei o portal de lado e fiquei com o blog. O blog aí virou um formato muito popular, né? Ali 2007, 2008 foi muito forte, né? Foi capa de revista, Com enfim, certeza. fora do Brasil e aqui. E aí eu comecei porque eu gostava de música sertaneja, porque eu não tinha onde consumir notícias sobre isso. Tipo, você via, o UOL era mais forte, continua, mas o UOL tinha o UOL Música e não tinha notícia de sertanejo. Assim. Eu falava, pô, e o disco novo do Bruno e Marrone, eu tenho esse exemplo na minha defesa. Ia lançar ali, mas ninguém sabia. Então, como uma dupla importante e tal. E aí foi meio que nisso que eu quis montar e funcionou. Assim, eu me formei, continuei com o blog, e aí, independente, aí depois de um ano e um pouquinho, o UOL me chamou para fazer parte ali. Eles começaram a ter blogs de fora, né? Não era alguém de lá de dentro. Eles puxavam para parceria e me puxaram lá para dentro. E aí eu comecei a fazer parte da imprensa e foi. É interessante você ver que você começou na era da internet, né? Tava ali já buscando esse caminho. E a internet é muito isso, né? De você ter essa facilidade para encontrar as coisas. E então você viu desde o início ali nascendo. Então vamos se dizer que você foi um cara importante também para esse cenário do sertanejo, né? Você deu voz também para essa galera. Isso é muito legal da gente ver, né? Sim. Não tinha mesmo destaque tinha para nada. essa turma. Eu sou de Campinas e aqui a gente tem algumas coisas que chegam um pouco atrasado. O sertanejo universitário, que é o que se falava naquela época, ele já era sucesso ali em 2007, até antes, 2005, 2006, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, e aqui não estava ainda. Assim. Não se expandia, né? Não, eu sabia que tinha, porque conhecia gente que era do colégio, que estudou comigo no colégio, estudava em outro estado. Falava, tá tocando muito isso aqui. Foi assim que eu conheci, sei lá, Jorge Mateus, Vitor e Léo. Era alguém que vinha e falava, tá tocando muito, e nunca tinha ouvido falar aqui. E aí eu comecei a escrever sobre essa turma que ninguém escrevia. Fui atrás de quem era. E o UOL foi o primeiro portal a falar sobre o sertanejo dentro do ambiente de jornalismo, não só de celebridades, mas de música, comigo lá. Eles chamaram e falaram, vamos fazer? Vamos. Então a gente começou a fazer pauta sobre isso. Eu sempre escrevi para o meu blog, mas eles pediam algumas coisas à parte, assim, vamos fazer uma cobertura especial de Barretos. Aí eu fui lá para Barretos fazer pelo UOL. A gente tinha um programa, o UOL teve durante muitos anos uma rádio, né, que foi a Rádio UOL, e eu tinha um programa ali de sertanejo, que era um podcast, a gente falava podcast 10 anos atrás, claro. É verdade. Que usava. Mas enfim, aí o nome sumiu, o podcast, depois voltou. E aí eu fazia, cara, esse início do sertanejo ali no UOL. E aí, logo depois, o R7 surgiu, né? Acho que o R7 é de 2010, 2011, algo assim. Também com jornalistas que falavam de sertanejo. O IG também. E aí, depois que chega o G1, começa a falar. Então, esse começo eu estava ali de começar a tratar sertanejo e jornalismo pela primeira vez. Não tinha mesmo. Você citou aí o sertanejo universitário e eu tenho uma curiosidade. Como surgiu a música caipira? Cara, a caipira... a origem do sertanejo ela é uma mistura assim como muita coisa no Brasil, praticamente tudo, é um pouquinho de índio, um pouquinho dos africanos que vieram, os escravos e um pouquinho de português. Que legal.
Então, disso surgiram alguns estilos bem misturados. A viola, por exemplo, vem de Portugal, e a viola nossa é uma viola copiada, né? Com as madeiras que a gente tinha, no estilo que os índios achavam que valia a pena ali, que funcionava para eles. Então, é uma bagunça. Por isso que tem gente que gosta de falar mal da nova geração, dizendo que sertanejo não é puro, não é nada. Mas nunca foi puro, né? O sertanejo sempre já veio de uma mistura de outras coisas. E a música caipira surge aí, uma música simples, né, de alguns ritmos muito simples e cantada retratando a vida no campo ali. Ficou durante muito tempo retratando a vida no campo. E aí, lá para frente, ela muda. Ali, lá para a década de 70, ela tem uma mudança muito brusca. Ela foi mudando com o tempo, né, nunca foi igual. Mas aí, em 70, que ela passa a fazer parte dessa indústria absurda. Assim. Já fazia um pouquinho, mas... Você sabe dizer quem foram os pioneiros disso? Cara, você tem uma figura que chama Cornélio Pires. Ele era jornalista, pesquisador, enfim, mas ele era mais um cara que gostava de cultura regional e da cultura caipira. Ele tinha uma turma de violeiros, de cantores e de contadores de causo, que ele juntava essa turma e viajava no interior de São Paulo, nas praças, fazendo esses shows. E até então, você não tinha uma indústria do disco muito forte aqui. Quando ela começou a existir, esse cara foi até uma gravadora e falou, ó, tá acontecendo esse movimento nos interiores aqui de São Paulo, eu acho interessante. Ele era um cara de bons contatos, falou, vamos lançar um disco desses caras? Vamos juntar, fazer a turma do Cornélio Pires, chamava assim. E a gravadora não quis. Ele falou, não tenho interesse. Tá? Falou, então eu banco. Ele chamava isso de matéria paga na época. Eu banco os discos. Aí o cara falou, beleza, ele foi conseguir o dinheiro, acho que ele pegou um empréstimo de algum amigo, eu não lembro da história direito, mas ele pegou o dinheiro, bancou e vendeu esses discos. Ele foi rodando, como ele rodava para fazer os shows, ele vendeu esses discos e vendeu muito rápido. Aí a segunda leva já foi bancado por uma gravadora. Então esse cara foi em 1929, ele fez isso. Caramba. Pois é, então esse cara passa... A música já existia, já era uma cultura que existia, mas o cara que juntou as coisas e falou, vamos mostrar para os outros, foi esse cara. E eu tenho esse disco. Caraca, tem um que desses, legal. é um Alé, eu comprei de um vereador aqui do interior, cara. O cara é colecionador, tem uma puta de um acervo. Eu comprei no Mercado Livre, achei lá e peguei. Que da hora, E cara. quando que isso começou a ser reconhecido mais popularmente, né? Quem que popularizou o sertanejo? Cara, o caipira sempre teve espaço, né? Sempre teve... São Paulo, a cidade de São Paulo era uma roça, né? A gente vê hoje essa coisa... São Paulo nada a ver, mas lá atrás era, né? Então, assim, a Inesita, que foi a maior defensora na mídia da cultura caipira, ela é de São Paulo. Fala, mas ela era de São Paulo, nada a ver. Não, tudo a ver. São Paulo era meio caipirão mesmo. Depois essas coisas mudaram. E o sertanejo sempre teve espaço nas rádios de São Paulo, embora a M, né? Não era... Sempre quem tomava conta da mídia eram as gravadoras tal, que não ligavam muito para o sertanejo. Mas os caipiras sempre tiveram o espaço deles. Foi uma cultura que correu bastante pelo interior, assim, sabe? E obviamente, quando foi para a capital começou a falar com outros estados também, e você vai descobrindo que não tinha caipira só no interior de São Paulo. Apesar do termo ser do interior de São Paulo, caipira, aquela música tradicional existia em outros cantos do país. Aí, quando essas coisas começam a se juntar, passa a ganhar mais força. Né? Lógico que não foi uma música extremamente midiática, você tinha outras coisas, não estava no Festival da Canção, por exemplo. No Festival da Record não tinha o caipirão, o que tinha era o Disparada, com o Jair Rodrigues, alguém cantando alguma coisa que lembrava o gênero. Não tinha esse espaço de mídia, mas ele teve sua força e foi reconhecido na época, entendeu? Eu, o Gabriel e a Carol tava conversando em off aqui antes de você chegar. A gente estava falando sobre a cultura pop. Você sabe me dizer se a cultura pop ela tá ligada ao sertanejo? Cara, o lance da cultura pop é que, com o tempo, a galera vai mudando a definição dela, do que ela significa. Entendi. De fato. Eu te falei dos anos 70, porque os anos 70 ali acontece uma mudança que essa caipira que a gente falou, essa música caipira, que era do violão, da viola, aquela coisa simplesinha, às vezes com uma percussão, mudou. Colocaram guitarra elétrica. Quem fez isso, basicamente, foi o Robertinho. Entrevistei o Robertinho esses dias. Que legal. Caras, tanto que não tinha músico sertanejo que tocava instrumento elétrico. Né? Teve que os Incríveis faziam isso, gravavam para eles. Ali o sertanejo passa a dialogar com algo mais pop. Assim, deixa de ser uma música estritamente regional, embora ela tocasse nos grandes centros já, mas ela era muito característica do interior ali. E aí ela passa a virar uma coisa mais
como a galera critica, menos pura, assim, sabe? Perdeu o encanto da Você da acha que música isso de foi uma raiz. necessidade de acompanhar a tendência? Então, Isso aí. o Renato Teixeira fala que a música sertaneja sempre foi uma música de retrato da vida das pessoas, assim. Então, o Brasil ele foi mais rural do que urbano até meados dos anos 60. De meados para frente, ele passa a ser mais urbano. E é exatamente a mudança, na época da mudança da música sertaneja. Então, faz todo sentido. É isso que você falou. Ela acompanha a sociedade. É que essas quebras no meio, assim, incomodam muito. Né? Essa mudança de colocar uma guitarra numa música que era feita com viola, isso incomoda, assim. É um choque, assim. Dá um medo da cultura morrer. E, de fato, ela não morreu, tá aí até hoje. Mas ela tomou um baque muito grande. Né? O sertanejo, que eram os caras, não eram mais. Agora era o Milionário Zé Rico, era o Leocádio Robertinho, os caras cabeludos, com ouro pendurado. Não tinha nada a ver com aquela turma. Que se Esses vestia dias eu igual. assisti um filme, não lembro de quem que era. Um filme bem antigo, cara, que eu gostei muito. Era de uma dupla sertaneja. Pode Eu ser não do lembro. Milionário José Rico. Eu acho que é tem desse mesmo, deve do ser. Milionário José É o Rico. Estrada da Vida. Nossa. E É esse antigo, né? mesmo, 78, eu gostei 79. demais. 80, eu acho. 4x3, antigo, cara. É difícil. É bom assistir no computador, na tela pequena. Aham. Aí se dá amplia, fica difícil. Cara, mas se eu não me engano, foi no Canal do Brasil que passou Pode esse ser, filme. porque ele é de um diretor muito reconhecido, o Nelson Pereira dos Santos, que Cara, já era muito, muito famoso e teve a ideia de fazer a história do Milionário Zé E Rico. nesse filme você vê não só a transição da música sertaneja, como a transição do audiovisual, né? Da parte cinematográfica. Aí que é incrível, você tem que ver, cara. Tem uma história boa, falando de imagem, né? O Chitão e Chororó, eles estouraram ali a primeira música no final dos anos 70, 60 Dias Apaixonado, mas ainda não foi tão nacional. E aí eles explodem mesmo com o Fio de Cabelo, 82, 83. Em 85 teve o primeiro Rock in Rio, que teve muita coisa, acho que foi o que teve o Queen e tal, teve o show do Yes. E era um show extremamente de luz e não sei o quê. E o Chitão e o Chororó assistiram aquilo e ficaram incomodados com aquilo, porque eles já eram artistas grandes. E na comparação do show deles com o show do Yes, eles falaram, não, pô, tá tudo errado, a gente precisa fazer o que esses caras fazem. E essa noção de show nosso, do sertanejo, que esses mega shows hoje são esses mega shows, veio dessa ideia do Chitão e Chororó. Eles falaram que pegaram meio que muito do dinheiro que eles tinham guardado até então e falaram, vamos gastar no nosso show. Vamos comprar equipamento que não tinha aqui e fizeram um mega show. Isso que é legal de se falar, porque eles... Você está falando que eles investiram uma grana que é assim, pô, será que eu vou arriscar? Será que eu arrisco nisso daí? E agora é tendência, é necessidade, né? Tem que fazer assim. Todo mundo, artistas novos tem que se lançar por DVD. Isso Cresceu porque- muito. Cresceu Porque muito. a gente tá falando que nessa época o acesso aos recursos, né, para poder se oficializar, né, em vídeo, em áudio, era muito difícil. E hoje é muito mais fácil. Tanto que ele, se eu não me engano, ele mandou importar as máquinas, tinha máquina de fumaça, enfim, essas coisas que hoje são simples, você aloca em qualquer lugar, não tinha, né? E a necessidade também de gravar os clipes? Você também sabe quem que fez o primeiro? Boa pergunta. Será que eu lembro? Porque não sei. a gente sabe dos Beatles, né? Nasceu mais assim com eles. Porque eles não podiam fazer show em todos os lugares. Então, não, vamos gravar. Vamos gravar e soltar para todo mundo ver. Então, os clipes começaram ali com eles, mas agora no sertanejo... O problema, esse é um negócio que eu tenho que pesquisar, mas também você não tinha onde exibir aqui, né? Os caipiras não tinha espaço em TV. Mesmo que TV ainda também não tinha tanta coisa, mas... Será que também foi com o Chitão e Chororó? Então, Porque assim, se eles estavam tão à frente para ver essa necessidade, falar, não, a gente eles são precisa muito trazer... influenciados, eles sempre olharam lá para fora. Os Chitão e Chororó sempre foram muito ligados no lance de Nashville, principalmente. Nos anos 90, a gente teve a CMT aqui, né? A CMT Brasil, que é o Country Music Television. Nos anos 90 foi forte aqui, que aí tinha clipes, Zezé tinha clipes, Chitão e Chororó, Leandro e Leonardo. Até a MTV chegou a abrir espaço para esses clipes uma época, no final dos anos 90, se eu não me engano. Eu não estou lembrado de clipe dos anos 80, agora de cabeça, assim. Não lembro de um clipe do Milionário Zé Rico. Assim, os vídeos que eu me lembro são ou no programa do Silvio Santos, que tem isso que eu ou ia algum falar, programa talvez num antigo, programa de TV, né? mas pensado como clipe, cara, eu não tô lembrado disso aqui não, mas final de 80 já tinha, com certeza, mas é uma boa para eu pesquisar, não me lembro. outra
pesquisando um pouquinho sobre você, a gente viu que você também trabalhou no Bem Sertanejo. Queria que você contasse um pouco sobre isso também, porque também a gente teve uma grande influência pra gente, porque a gente estava fazendo notícias sertanejas com o César, com o Paulinho, né, do César e Paulinho. Em 2016 e 2017. Ele foi por lá aí. esses dias. Né? A gente acabou vendo também que ele foi pra lá. E, assim, nossa, eu ficava fascinado do jeito que gravava. Era uma grande estrutura e eu queria trazer isso pra gente, né? Então, queria que você contasse um pouco, já que você vivenciou de perto isso. Cara, isso que era legal, porque a gente conseguiu passar essa ideia de uma grande estrutura, e não era. Essa que eu acho que foi a nossa sacada, porque você sabe, você mexe com vídeo, tudo é caro, né? Qualquer lente, uma lentezinha é caro pra caramba. E a gente teve ali, quem fez, o diretor, eu até entrevistei ele esses dias lá no canal, que foi o Jax Júnior, e a Globo deixou a gente fazer. A Globo sempre foi ela quem fazia as coisas ali dentro, no máximo chamava alguém para ajudar. Ela topou ser parceira no negócio porque ela queria que alguém do ramo fizesse, né? Alguém que fosse. Então ela deixou, e inclusive a parte de vídeo, quem foi o Jax cuidar, e o Jax é diretor de DVD do sertanejo. Já era antes, hoje muito maior, mas já era muito forte na época. Ele começou a trabalhar com 5D. Ele começou a fazer DVD com 5D, porque não sabe, são aquelas câmeras que nem são de vídeo, na verdade, né? Mas que começaram a usar para vídeo e são de mão, né? DSLR. Você tinha você precisava de um esquema gigante para gravar um DVD, começou a gravar com câmera de mão, né? Você tinha um monte de gente só na mão. Porque você olha assim, você fala, pô, se eu sei os princípios de direção de fotografia e colorização, e dirigir também quem tá falando e tudo mais, você tem uma imagem boa, né? Sim, então você passa esse ar de superprodução, consegue, né? Aí o Fantástico foi bem isso. Ele até conta essa história, é bem bacana, porque quando a gente gravou a primeira vez, o primeiro episódio foi gravado na casa do Chitão aqui, em Campinas. E foi a nossa equipe, né? A equipe do Jax, né? A equipe de cinegrafista dele. E foi o Paulo Zero, que é o responsável pela imagem da Globo, o padrão de imagem da Globo. Esse cara foi para ensinar a gente como é que é o padrão deles, para a gente seguir a partir dali. E a gente fez, gravou no deles e gravou no nosso. E depois mostrou para eles como ficou. E ele escolheu o nosso. Ele falou, não, isso aqui está diferente, vamos nisso. Que o problema, teoricamente, num programa é que você está mostrando tudo numa imagem só. Aí entra um negócio com uma imagem totalmente diferente, você quebra um pouco. Então, precisava de uma ordem de um cara desse, fala, não, vamos usar essa imagem. E a partir de então, rolou uma mudança ali dentro mesmo. O Fantástico até teve não por conta só do programa, mas ajudou a uma mudança de equipamento, uma mudança de maneira de filmar, e tal, de enquadramento, de tudo, para ficar um pouco mais próximo de cinema em alguns momentos. O jornalismo continua muito duro, porque faz parte do jornalismo, mas qualquer coisa mais artística passou a ter uma cara de DVD, uma cara de filme. E o Bem Sertanejo não é o responsável direto, mas tem um pouquinho disso lá, porque eles deixaram a gente fazer. E o jeito que era contado também, a história atraía muito, né? Porque tinha liberdade e aquelas vistas muito bonitas. Sim, e tudo mais. Isso, fascinava, né? Foi legal porque eles, sempre que a gente tinha alguma coisa de sertanejo na TV, principalmente na Globo, era deles contando a partir da visão deles, geralmente a galera do Rio, a galera de São Paulo, falando sobre o sertanejo. Aí eles deixaram uma equipe que é do sertanejo, que sempre viveu disso, que sempre criou, fazer o programa. Então, essa parceria foi interessante porque a gente dava tudo para eles e eles iam falando, não, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, isso aqui não é legal pra gente, isso aqui é. Então, eles deixaram gente que é do ramo da música fazer. E eu acho que é por isso que deu muito certo, assim, a escolha dos convidados. Não ia ter, se fosse gente que não é do ramo do sertanejo, não ia ter aqueles convidados, entende? Não teria as discussões que a gente teve de bastidor. Esse aqui dá, não dá. Esse aqui não aguenta um programa, esse aguenta. Então, assim, não dava para fazer sozinho. Nem a gente sozinho aqui, sem experiência deles, nem eles sem a gente. Então, tá até hoje aí. Ontem mesmo a gente conversou de talvez uma nova temporada. Que legal. Porque funciona, né? É legal. Que legal. Você apresentou também o Fábrica de Talentos no encontro da Fátima Bernardes. Foi, cara. Porque eu acho é interessante dar oportunidades para novos talentos, né? Que tem muito talento aí perdido, cara, que quer começar a sua carreira, só que não tem oportunidade e não sabe por onde seguir. Queria que você contasse um pouco. Aí teve o primeiro Bem Sertanejo, foi pro ar em 2014, logo depois da Copa aqui no Brasil, e a gente começou a gravar em 13.
Aí foi meu primeiro projeto na Globo, né, de assinado, né, ali em 2013, 14. Em 15 eu passei a fazer parte do Encontro. Foi a primeira vez que eu fui falar no Encontro. Muito nessa, que, tipo, falar de sertanejo eles já falaram uma vez ou outra, mas queria alguém que fosse do ramo para falar do assunto. E eu comecei a participar ali. Aí de 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19... Aí em 20, cara, na virada, eu participei todos esses anos, e eles falaram, você não quer, né? A gente vai fazer Eles não contaram para mim no começo. Vamos fazer uma série? Falaram, vamos, ajuda a gente aqui. Aí a gente escolheu alguns nomes, eu passei uma lista de nomes, e eu sempre faço isso. A galera fala, como é que você escolhe alguém? Então, eu não escolho alguém, assim, eu escolho alguém, se existisse. Eu falo, pô, para esse perfil tem esses 3, aí eu justifico por quê. E aí o programa, no caso da Fátima, escolhe quem ele acha mais legal. E aí a gente fez isso, armou tudo. Aí no final, quando estava pronto, eu falei, então, você vai apresentar. Aí eu falei, porra, participar do programa eu sempre participei, mas apresentar, fazer reportagem, eu nunca tinha feito. E eles deixaram, a gente fez 3 temporadas para mostrar estágios diferentes de artistas. Um que já está meio estourando, um que está no meio do caminho e um que está tentando espaço. E foi legal, cara. Foram 3 programas, assim. Voltei 3 vezes para falar sobre isso. E um quadro inteiro, não é quadro, até esqueci. O bloco. É um bloco inteiro falando disso, assim, falando da reportagem e falando de música sertaneja, com gente do sertanejo, sabe? Então pra gente, de alguma forma, é uma vitória, porque a única pessoa que é de fora do ramo, que estava no palco no momento, era a Fátima, que era a dona do programa. Tava ela e tinha as Galvão do lado, tinha uma dupla nova, a Gabi e Rafaela, e tinha lá a Ana Prata, e eu ali, que trabalho com isso. Você fala, pô, se dá uma vitória, isso que a gente conseguiu, e é muito bom que abram esse espaço pra gente. Assim. Não, com certeza. Essa visão que eles têm de colocar uma pessoa que entende do assunto faz toda a diferença, né? A gente, no Notícias Sertanejas, a gente... com o que a gente vai fazer? Não, vamos chamar pessoas experientes que saibam da história, que saibam fazer, que tenham a cadência para fazer, porque senão você perde a essência, né? E se você perde a essência, você não tem audiência, você não tem nada. Durante muito tempo, a produção de conteúdo, assim, até mesmo o jornalismo foi feito de pessoas falando sobre algo que elas não vivem, não, que elas não viveram. Não que isso não faça sentido, a gente estuda e fala de um assunto. Mas é difícil você competir com alguém que também estuda, só que veio daquele meio, né? E essa coisa de identificação e tal funciona demais, ainda mais com essa ascensão da internet, que você conversa diretamente com pessoas de mundos muito diferentes do seu, você percebe como é diferente eu falar de um assunto que eu não vivi e ouvir alguém falar de um assunto que viveu, entende? Então essa abertura da televisão entrou nessa, as rádios entraram, acho que todo mundo entrou. Todo mundo entrou e assim, parece que virou normal hoje em dia, né? Você contratar autoridades do assunto, pessoas que passaram por aquilo, propaganda tem muito isso agora também, né? Porque agora não dá para mascarar, não dá para mascarar nada, né? Tipo, você olha uma pessoa fazendo propaganda de um celular, mas na verdade aquela pessoa tá usando outro. Então como que você coloca isso em jogo, né? Então... você tem até nos casos mais sensíveis para a imprensa, você fala racismo. Sempre foi branco falando sobre racismo, né? Tem até um meme que virou da Globo News, agora de uns anos atrás, que a emissora, ano passado, eu acho, que eles até foram lá e pediram desculpa e tal. Porque na hora que você olha, você fala, pô, só tem branco falando desse assunto? Será que não falta alguma coisa? E aí a imprensa tem aceitado, mas entendido disso. Ainda sobre o mesmo assunto, tem uma foto da Maju, ela postou, a Maju que faz o jornal hoje, uma menininha que tem o cabelo exatamente igual a ela, bem criança, olhando a televisão, apontando para a televisão. Eu vi porque esse lance, você já viu essa foto? É muito identificação, foda. cara, que assim, sempre, todo mundo meio que sempre soube disso. Precisa. Mas eu acho que a internet jogou na nossa cara que, tipo, pô, você quer falar de um assunto, poxa, chama o cara que entende, né? Uma das coisas que a internet ajudou muito a ganhar voz, né? Eu acho super importante. E no fundo, ajudou também muito o jornalista que não entendia que o negócio era isso, sabe? Porque você não convive só com pessoas que não entendem disso, então para você é normal aquilo. Então, a partir do momento que começou a ser atacado, começou a ver isso, não, pera, vamos agora... Eu me lembro que eu sempre cobri sertanejo, fiz poucas matérias sobre alguma outra coisa, só se precisasse, alguém tivesse para quebrar um galho. Mas eu fiz uma vez uma cobertura de um DVD do Calypso, acho que foram 10 anos da banda. Aí o UOL falou, pô, a gente não tem ninguém que mexe com o popular, você não dá conta? Eu falei, eu nunca tinha visto o show do Calypso. Aí eu fiz uma matéria e tal. Mas assim, você percebe a dificuldade que você tem, não ficou como eu faço uma matéria sobre o assunto que eu domino a vida inteira. Assim, com certeza. Sabe?
É diferente, não adianta você querer comparar. Sim, sabe? Você não dá conta. a gente vê isso no próprio podcast. Quando vem um convidado falar de audiovisual, é muito mais fácil pra gente, Sim, porque a gente trabalha com isso diretamente. Mas com certeza, até quando não sabe, você tem a obrigação de escutar, né? Sim. Fazer perguntas e escuta. Eu acho que esse é o grande... É o que Falando move nisso, eu vou todo fazer mundo, mais né? uma pergunta. Voltando no cenário, na sua opinião, como que você vê a transição da música caipira pro sertanejo universitário? Cara, As diferenças. foi todo um processo de assimilar estilos diferentes que vão chegando com o tempo. O sertanejo, em 52, estourou Índia e Meu Primeiro Amor, que são duas músicas paraguaias, versões de duas músicas paraguaias. Então você fala assim, bom, já não era só a gente, Antigamente né? tinha muito isso, né? Tinha, hoje não tem mais tanta versão, mas até os anos 90 teve muita versão. Até o começo dos anos 2000, até o Bruno Marrone gravou Sim. muita versão. Mas então você já vê que já vinha aceitando influência desde lá de trás. Além de não ser uma música pura de origem, como eu te falei, ela foi aceitando outras coisas. Anos 60 veio a música mexicana, 70 bastante música mexicana, mais ainda do que já tinha. Então, tudo já meio que entrou aqui. O que aconteceu no universitário é que foi um atropelo, assim, foi uma geração nova de filhos de quem ouvia sertanejo. Tipo, eu, por exemplo, foi meio que quando eu estava na faculdade que deu o primeiro estouro ali. Eu sou um cara que passou a vida inteira, cresci ouvindo o Zezé. Então, assim, é como se eu tivesse chegado na faculdade, começado a tocar violão e relembrado aquelas músicas, só que daí em ritmos diferentes, com a pegada muito mais jovem. E aí virou universitário. Rolava muita crítica, porque realmente era mais simples. Você pegava aqueles arranjos mais desenvolvidos não, mais recheados, cheios dos anos 90, tinha um monte de instrumento, era muito pensado, e transformava para o voz e violão do barzinho. Que aquela estética funcionou naquele momento. Os caras gostavam de ouvir a música que você ouvia quando criança, tocada na boate ali, ou no bar mesmo, na padaria da faculdade ali. Então foi isso. Por isso que rolou tanta crítica, mas por isso que foi tão popular. E as músicas, depois começou a surgir repertório próprio, mas era muito focado em regravações dos anos 90. Música que pegou você pela nostalgia. Então, foi só mais uma mudança. Mais uma mudança de até mesmo as músicas eram as mesmas, mas com uma linguagem diferente, com algumas influências novas. E outra coisa de artistas novos que estão começando no sertanejo, é essa necessidade, igual eu falei, não, eu tenho que me lançar, tenho que ter um DVD, tenho que ter uma agência, tenho que já ter uma estrutura para ser lançado. Você consegue, você trabalhando com artistas novos, você consegue enxergar essa diferença de... Não, cara, se você souber, se você tiver as ferramentas certas ali, você consegue fazer sem essas opções mais caras e tudo mais. Mas você sente que teve um bloqueio muito de conseguir revelar talentos novos por conta de ter que ter um DVD ou algo do tipo? Olha, até o começo dos anos 2000, quando as gravadoras ainda eram basicamente o único meio de você conseguir gravar e lançar um disco, era mais difícil, porque eles tinham um número X ali que eles podiam bancar e pegar. Então, assim, tem 10, cabe 10, põe 10. O resto não tinha o que fazer. Assim, é muito difícil. Teria que acontecer alguma coisa, ou se destacar muito. Onde? Não tinha onde, mas alguma coisa independente para alguém contratar. Quando rola a ascensão, a revolução digital nossa ali na virada dos anos 2000, que você começa a ter gravador de DVD no seu computador, e os caras começam a ter aquelas torres de reproduzir, você consegue mandar música por emule, por casar, lembra? Eu lembro. Você pegou, Uhum. Você chegou a usar? Sim. E aí você começa a andar, as coisas começam a andar diferente. A gravadora continua importante, são importantes até hoje, só que você tem uma opção, que é o quê? Você gravar um disco por sua conta e eu consigo mandar para uma turma pela internet. Você não tinha isso. Aí quando você começa a ter isso, que sai de ter um jeito só de fazer sucesso, as coisas começam a ficar mais fáceis. Assim, você não precisa ter tudo isso. Né? Antes, ou você tinha gravadora ou você não tinha nada. Aí você começa a ter alguma opção. É que eu digo que parece que teve um padrão também. Ah, não, só ganha voz agora, hoje em dia, porque tem um monte de gente. Então, quem vai se diferenciar? Quem tem uma super produção. Talvez isso seja um empecilho para alguém conseguir ganhar mais voz? Assim, hoje é muito complicado porque você não precisa de muito de alguma coisa, você precisa um pouquinho de tudo.
E que é muito difícil, não é só para música, eu acho que é meio que para tudo. Um projeto desse aqui, não adianta ter uma câmera animal e o microfone não funcionar. Isso na música é muito claro, assim, sabe? Às vezes o cara gasta muito dinheiro numa coisa e ele não tem condição de fazer mais nada além daquilo, assim. Acontece muito isso. Muita gente dá o exemplo de gravei um disco, não tem dinheiro para divulgar. Hoje está fácil de compreender isso, porque a divulgação, durante muito tempo, você tinha que contratar um profissional que conversava com as rádios. Então já passa pela contratação de alguém que já é um dinheiro, você não tem quase nada. Hoje a sua divulgação, você não tem condição, você está lá no YouTube, você entra lá na sua conta de graça, se você quiser divulgar, você estuda e você põe o dinheiro. Então, essa coisa de ir devagar talvez seja o que mais funciona hoje. Você, em vez de gravar 30 músicas, 20 músicas, você grava 2. Você, em vez de você gravar um DVD, você grava um clipe. Isso funciona. A tecnologia ajudou a não ter mais esse problema, assim. Se você for bom hoje, e bom que eu falo não é só do talento, se o seu negócio parecer, se você parecer interessante para o mercado, vai ter alguém que vai aparecer para te pegar, entendeu? Ou uma gravadora vai vir, ou um empresário vai vir, ou um investidor vai vir. É muito difícil você olhar a dupla, que você fala, meu Deus, isso aqui é sucesso fácil, e ele não tem ninguém por trás. Não é certeza de sucesso, mas que tem alguém por trás, geralmente tem. Porque a gente vê que às vezes é falta de conhecimento, né? Porque, igual você falou, tem coisas fáceis para se fazer que se você tem o conhecimento para aplicar, é mais fácil de você ser divulgado, né? Então, Sim, porque às vezes parece que é tão fácil, mas tá tão na cara que fica mais difícil ainda, parece. Eu imagino que a gente fala como a gente tem controle, a gente entende um pouco de YouTube, tem isso aqui, tem essa estrutura, pode parecer um pouco mais fácil. Mas, cara, hoje tem como chegar em você por um link do YouTube. Assim, se eu conseguir o seu contato de alguma maneira, e hoje não é tão difícil conseguir, vê o meu vídeo. Aí se o cara vai ver, é outro esquema. Mas antigamente você tinha que procurar o cara, mandar uma carta ou viajar até o escritório, tentar apresentar. Hoje dá para chegar de uma maneira mais fácil. Assim. O que me pegou foi o filme, né? Dois Filhos de Francisco. Ali, nossa, que trabalho que era. Meu Deus. Tudo analógico, né? Tipo, não tinha o lance de pedir música em rádio. Ainda não funciona muito mais hoje, mas tem rádio até hoje, você pode ligar. As rádios grandes, tem o telefone para você ligar. Mas é isso aí. Tipo, hoje é muito mais fácil chegar. Só que hoje também é muito mais concorrido. Você tem muito espaço e tem muita gente. Tem gente que nunca tentaria cantar e hoje canta porque é fácil, assim. Fácil, não estou falando que é fácil de sucesso, mas assim... Tem as ferramentas para você conseguir regular a voz melhor ali. Se eu quiser cantar hoje, eu posso estar no Spotify, cara. Pode ter no Deezer, no YouTube, sabe? Antigamente, meio que se você fosse muito, muito ruim, você não ia para lugar nenhum. Hoje você consegue ser muito ruim e aparecer. Então, também é um ponto negativo das coisas boas. Mas é assim, entendeu? Pra galera que quer tentar, é assim que funciona hoje. Legal. E é bom sempre falar do lance de dinheiro, que muito se fala eu preciso de grana, e às vezes precisa mesmo. Nenhum negócio vai no embalo sozinho. Mas tem muita coisa antes do dinheiro que precisa ser feita, assim. Principalmente música. Se não tiver muita música, não achar suas músicas, sua identidade, não vai funcionar. A gente trabalha bastante com rap aqui dentro. E eu vejo que a galera, quero fazer um super clipe e tudo mais. Pô, pera, trabalha a divulgação, trabalha a sua imagem, o que você quer, qual que é o propósito dessa música que você está lançando. Que primeiro a pessoa tem que investir em si mesmo, conhecer o público que consome aquilo que você quer fazer para depois ter essa trajetória de lançar um videoclipe, lançar uma música. Pode ser difícil para muita gente entender isso, mas todo mundo tem as ferramentas, assim, todo mundo tem o YouTube. O YouTube consegue te dar tudo que você precisa saber, assim. Fuçar no YouTube. Tem uma tarde para passar no YouTube? Tem. Você começa a ver você que conhece rola. Mais, você vai me corrigir se eu estiver enganado. O Luan Santana começou assim, né? Com um vídeo, um vídeo dele. O Luan tem uns vídeos de colégio. Ele não ficou conhecido, ele não entrou no meio pelo vídeo, mas ele já é da geração YouTube. Assim, mas tem outros também que foi conhecido assim. Eu entrevistei o Bruno Barreto, que eu achei que foi uma história, a mais rápida que tem. Um parceiro conheceu o outro por um vídeo do YouTube, e do Facebook, e o empresário conheceu os dois por um vídeo também, por um link. Em 6 meses, eles estavam na faculdade, tinham largado e estavam fazendo sucesso já. Nossa. Assim, não é assim que funciona, mas tem umas exceções que mostram que, dá, entendeu? É que eu sempre falo também com o Lucas, a gente fica mirando nas pessoas mais famosas, com mais dinheiro, mas tem muito músico que vive de música
sem ser famoso. Tem, né? cara. Eu falo muito disso daqui na internet, porque eu fico muito em grupo de WhatsApp discutindo coisa de estratégia de YouTube, de lançamento de vídeo e tal. E os caras focam no Whindersson. Sabe? Cara, mas o Whindersson é o único cara que você não pode se inspirar, porque ele é a exceção. Você cara. pode ter aqui ele como meta, né? Lógico, Mas... pode admirar o cara, mas você é ele. Você acha É. que tem um talento muito diferente que vai fazer, você acha beleza, mas provavelmente Agora, você não uma tem. curiosidade que eu tenho. E essas pessoas que lançam, explode e depois some? O que acontece? Eu acho que isso está reduzindo um pouco, né? Porque como você tem as redes sociais, você tem as plataformas, você sempre vai estar presente de alguma maneira. Você pode estar menos famoso. Mas, cara, às vezes como eu trabalho com o Michel em muitos projetos, o Michel é um exemplo que podia ter sido isso. Ele teve uma carreira bacana antes de tradição, teve umas músicas que ele acertou, mas aí ele explodiu, aí se eu te pego. Cara, se ele fosse tentar ficar acertando uma outra depois, ia acabar, assim. Teve um momento, ele tentou 2, eu acho, e falou, tá, é isso aqui, calma. E aí ele fez um redirecionamento de carreira, foi pra televisão e tal. Interessantíssimo falar sobre isso, porque eu vejo também vários artistas internacionais fazendo isso. Você não focar só em uma coisa, tenta ampliar os seus negócios. Sim. Então, ele pensou na televisão, ele pensou talvez empresarial, alguém, também é uma opção, né? Sim, Então, esses caras todos já tiveram outro. então tem muita opção para você trabalhar sem ser o cara de frente ali, né? Sim, botando a cara. Muita gente fala da Anitta. A Anitta tem artista sertanejo que não é tão famoso, que provavelmente em show ganha mais do que ela, no cálculo final. Mas que se passar na rua você não sabe quem é, e a Anitta você sabe. Então, assim, ela é uma cantora que, só, cara, o dinheiro dela vem de tantos cantos diferentes que ela não precisa ficar fazendo uma turnê de 30 shows no mês. Ela vai buscar em outros cantos, ela trabalha para isso. O sertanejo trabalha pouco para isso, porque o roteiro de shows nosso, o circuito de shows sertanejo é muito grande no Brasil, assim. Você tem show todo dia se você quiser. Aliás, se você quiser, não tem show todos os dias. Lógico, cada um de um tamanho diferente. Mas aí acaba acomodando. O cara fala, não, pô, mas se eu tenho show, eu tanto tenho ganho de dinheiro. Agora a pandemia, acho que ajudou a turma. Se dá para falar bem da pandemia? Lógico que não, mas o ponto positivo para a turma de entender marca. Os sertanejos não faziam propaganda, cara. Os caras... Se eu não me engano, foi um artista sertanejo que fez uma live... Foi o Gustavo Lima. Foi o Gustavo Lima. Foi o Gustavo, Então, isso que é interessantíssimo. Também foi o outro ponto que você falou do Chitãozinho Chororó, de, ver a estrutura ali, querer ampliar. Ele foi outro negócio. O que ele fez, pegou um que negócio... é bem do mercado e é bem dele, a gente já estava rolando live, né? Teve muita live de Instagram. Rolou muita coisa. Teve festival de live no Instagram e tal. Aí ele foi e falou, não, peraí, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Não vou fazer uma live no violão, no celular. Muito visionário, muito Eu vou fazer um DVD. Basicamente, ele fez um DVD na casa dele e transmitiu. Foi um teste, porque a gente já tinha feito live no Brasil e tal, mas para aguentar a bucha, aguentou, né? Conexão, equipamento. Cara, a Marília Mendonça fez sozinha, né? Fez também, fez. Porque qual que é a diferença? Você fazendo ao vivo, você tá ali direto, como se fosse num show, né? Então... Sim, ele fez. Só que daí deu certo. Aí depois deu certo, mudou tudo. Nossa, aí foi... De coisa de sair matéria lá fora, de mostrar que os caras estão fazendo aqui. Como assim o cara tá fazendo DVD em casa? E quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Eu falei, gente, tem um drone lá fora. Eu falava, então, mas aí que o Chitão Chororó fez aquela vez e faz agora, ele não mede muito o esforço para fazer as coisas. Quem fez aquela live foi o Anselmo, que é um diretor muito famoso de DVD. Tipo, o cara foi com a estrutura para aquilo. Mas quem falou, não, eu quero fazer live? Não, foi ele. Foi que falou, não, eu quero fazer grande, não vou fazer um negócio mais ou menos. Tem alguns artistas que têm essa coisa de grandiosidade. No caso, ele fez uma aposta, gastou foi muito e deu visionário. Certo. E funcionou. Aqui o Sandy Júnior fizeram aqui. Acho que foi a única live que eles fizeram mesmo, live desse modelo. E quem fez foi a Lab 3, com a empresa de São Paulo, do Marcinho, que já faz sertanejo há muitos anos, mas foi praticamente tudo remoto. O caminhão ficou de fora, quando a pandemia, e dentro do estúdio deles foi uma ficou grande estrutura. A Sandy, o Sandy Júnior, o Lucas e o Chitão e a Noeli, o Chororó e a Noeli, que ficaram assistindo aqui. Não ficou ninguém lá dentro. Então, assim, os caras fizeram totalmente de maneira remota, assim, dentro do caminhão fora da casa. Você fala, pô, dá para fazer. Entende? Só que alguém tem que começar. Senão você fica meio assim. A gente estava falando de show, e como que é lá fora? O espaço, tem espaço para o sertanejo lá fora? E outra pergunta que eu queria te fazer, quem foi a primeira dupla sertaneja ou solo a apresentar lá fora?
Cara, a gente tem um problema grande para fazer sucesso fora, que é a língua, né? Não é só o sertanejo, qualquer outro. Você tem músicas brasileiras lá fora muito importantes, estão respeitadas, mas aquele mega sucesso popular que toca na balada não tem. Tem o do Michel. Ele fez muito sucesso até no toca até Japão. hoje, só conhece isso. o Te Eu fui lá, eu só ouvia isso naquela Você viu? época. Eu fui Não, lá até naquela hoje. época. Até hoje tem um pouquinho, mas Até nossa, era muita. Muito, cara. Tudo, tocava em qualquer lugar. Teve até algum vídeo que mostraram esses dias que o cara teve que dançar essa música. O Gerson, que era do Flamengo, foi pro Olympique, eu acho. E aí o trote era dançar o Aí Se Eu Te Pego lá na França. E, então, o Michel, o Aí Se Eu Te Pego é a música brasileira pop, assim, famosa lá fora, que toca na balada. Tem agora tipo Ipanema, tem várias outras músicas. Sérgio Mendes foi lá e Sim. tocou lá fora. Mas nada como competir com alguém lá de fora. É o que a Anitta tá tentando fazer cantando em espanhol. Porque não vai. Em português ninguém fala português. Então é complicado. A gente tem um show muito importante do Milionário Zé Rico. Quando esse filme que você assistiu, O Estrado da Vida, ele foi vendido ele foi vendido ali numa feira e os chineses estavam aqui, gostaram. E aí Que houve legal. um intercâmbio da orquestra de Pequim com o governo brasileiro e o Milionário Zé Rico foram tocar lá na China. E foi uma loucura. Tem um Globo Repórter no YouTube só sobre essa viagem. É bem legal. E tocaram. Pô, imagina os dois, aquelas figuras na China. Não tem nada a ver, né? Porque a China era muito fechada. Já era, então... O que acontece bastante hoje tem brasileiro em Tem. todo lugar, né? Então. Vai ter um monte de turnê esse segundo semestre. Pra De brasileiro. sertanejo, é pra brasileiro. É pra brasileiro. Para uma música sair, foge um pouco do nosso controle. Tem que acontecer alguma coisa e história. Como essa, faz 10 anos esse ano, essa Eu Te Pego. E ela continua sendo a música brasileira que toca lá. Não, e a versão em inglês também, nossa, teve. facilitou muito também pra Pra pessoa participar, entender mais ou menos o que era. né? Nos Estados Unidos a gente tem um country e tem alguma semelhança? Ou eu tô falando alguma besteira? Cara, a semelhança que tem é de ser a música do interior dos Estados Unidos, né? A música do povo do campo e tal. Quem gosta de country não gosta de falar que gosta de sertanejo, né? É? Tem um povo... Só que aí também tem gente que gosta de country e fala que não gosta desses novos. Tem gente que gosta de country que fala que não gosta do Garth Brooks, que é a grande figura mundial, assim, ficou conhecido pelo country músico mais popular e tal. Então, tem essa semelhança pela origem. Né? O povo, algumas letras se assemelham também. O country passou por uma mudança para ficar mais popular, que também toma porrada até hoje. A Taylor Swift apanhava mais do que... Até que ela mudou mesmo, virou uma artista Hoje de ela- pop. Ela foi pro verdade. pop. Mas ela começou a ganhar um monte de prêmio dentro da música country e ninguém ficava torcendo o nariz. Não, isso não é country. É igual falar que alguém novo não é sertanejo. Então, sempre tem essa turma para reclamar. Mas tem um processo parecido, sim. Embora, se puser lado a lado, tem muita diferença. Mas o processo ele é parecido. A origem é parecida. Eu queria falar um pouco mais sobre o Piunt. Eu queria saber mais sobre o negócio que você montou, porque acredito que a partir do UOL você conseguiu buscar novas portas se abriram, mas você é um cara que busca sempre estar inovando e outros negócios também, né? A gente falou do músico também procurar outras coisas, você também tá com um podcast. Eu queria que você falasse um pouco mais como você encontrou essa maneira de dissipar mais o seu negócio. Cara, eu comecei com o blog, logo no primeiro ano eu comecei a fazer rádio. Eu faço rádio nativa faz 11 anos, fazer 11 anos agora. Faço da minha casa, né? Envio os boletins. Há 11 anos foi a primeira manifestação do mercado comigo, assim. Me ligaram e falaram, quer fazer um quadro aqui? E aí, logo no primeiro ano já de blog, aí eu fui pro UOL. Aí no UOL eu fiquei 4 ou 5 anos com o blog lá, né? Eu sempre fiquei de Campinas, nunca saí para São Paulo. E depois na Globo entrei no final de 13, que aí foi o único lugar que eu continuo mesmo. Eu continuo na nativa, né? E tem um programa também na Paranaíba de Uberlândia, que é no Triângulo Mineiro ali, uma rádio importante, que é diário, entro todo dia ela dando notícia. E aí a Globo de 2013 para cá, fazendo vários projetos ali. O blog, eu continuo atualizando bem pouco, porque a galera não lê, né, mais. É uma coisa que, assim, caiu, foi tudo para vídeo já faz um tempo. E eu tinha um projeto de fazer um estúdio desde 2018. Estava querendo montar esse estúdio. Eu até falei para você, lá perto de casa eu fui tentar alugar uma sala e ficou naquele negócio do preço, o cara não baixava. E eu precisava de um lugar que fosse 24 horas, porque a minha aposta, como eu sou de Campinas, e tem muito rodeio aqui em volta, eu falei, bom, vou pegar esses caras quando eles estiverem aqui. Tem que passar por ali. Jaguariúna, eu moro na estrada para Jaguariúna. Então, assim, vou pegar os caras aqui, perto de Americana. Essa foi a estratégia, essa foi a ideia.
Aí passou 18, 19, as coisas começaram a desenrolar mesmo, no meio de 19, que eu achei patrocinador, achei gente para investir, a Universal Music, a gravadora, ia entrar junto como parceira, e a coisa foi. Só que aí veio a pandemia, e aí travou tudo, entendeu? Sim. Aí eu tive que Aí migrar. você sente a necessidade de trabalhar cada vez mais você como marca, né? Como referência. Então você acha que é isso que atrai também as pessoas a te chamarem para fazer certas coisas? Propaganda, talvez? Não sei se você chegou já a fazer, mas... Já fiz. Principalmente na pandemia, a Brahma foi parceira de muita gente, assim. A Brahma salvou muita gente na pandemia, sabe? Eles foram, mesmo, lógico, não era a verba de sempre, mas eles fecharam com muita gente e foi muito importante para a turma, assim. O meu blog chama Universo Sertanejo, mas é um nome que eu nem uso mais nas minhas redes, assim. Eu tenho um podcast com esse nome na Deezer, que já tem 6 meses, que eu faço as entrevistas à parte exclusiva, original da Deezer. Mas é sempre mais o meu nome mesmo, agora que eu uso, porque até o nome do canal, eu fiquei na hora de abrir o canal, tem 4 meses hoje. Eu ponho Universo Sertanejo, que é uma marca minha registrada, eu ponho meu nome. Eu falei, não, eu vou no meu nome porque... No fundo, o cara fala, você vai lá no Universo Sertanejo, vai de quem que é, do Piunte. Eu falei, ainda mais fácil por mim direto, né? Já que o nome andou. Então, foi essa aposta. E, assim, o lance do canal, eu tenho contato dos caras, já trabalhei com todos os artistas, já entrevistei todo mundo, já fiz projetos com eles. Eu falei, bom, eu vou tentar oferecer alguma coisa que também é boa para os caras, assim, que é uma imagem boa, uma entrevista boa, trabalhar na divulgação. Então, todas as entrevistas que vieram renderam muito. Eu acredito que foi a mesma necessidade que você encontrou no UOL, no blog, também está tendo agora, né? Porque para trazer essas pessoas para falarem também, de novo, né? Foi. E o fantástico também, quem contava a história do Bem Sertanejo eram os artistas. Sim, a gente tinha o nosso roteiro, com mas certeza. muitas respostas a gente sabia na hora ali. Fala, pô, pede pro cara contar essa história. E a gente faz uma pré-entrevista, mas a gente escolheu não estragar a nossa surpresa. Então, tem muita coisa que o cara conta ali na hora. E a partir daí a gente se vira depois para editar. Mas é meio que isso. E tem muito podcast. Na hora de eu começar, eu assisti todos. Eu acho que vocês também. Vi um monte durante a pandemia. E a reclamação era, pô, não deixa o convidado falar. Todo mundo comenta isso, não deixa. Teve uma entrevista minha agora com o Milionário Zé Rico. Foi a mais vista que você até não agora. deixava o convidado falar? Não, que eu não falei, cara. Eu vou até contar depois. Eu apareci tão pouco na entrevista, porque eu falei, fala aí sobre tal coisa. O cara contava tanta história que eu falava, pô, mas é isso aconteceu mesmo. comigo uma vez aqui. Eu não falei nada, fiz a abertura, Pois fechamento. eu olhei, eu falei, cara, por que eu vou interromper ele agora? Puta história que o cara tá contando. E aí, durante a entrevista, eu lembrava das críticas que a turma faz para outros. Eu falei, pô, é verdade, por que eu vou interromper ele, cara? Aí o máximo que eu faço quando tem uma pessoa com tanta história é só direcionar, porque é muito comum começar uma história e emendar numa outra. Eu falei, não, acabar essa daqui, a gente começa a outra. É meio que uma edição já ali na hora. E também outra coisa que você deve perceber, estratégias também de cortes, talvez. Não... Sim, Olha, isso foi o que eu mais estudei na pandemia. Porque, pô, como tem bastante já, você tem que se diferenciar em algum sentido, né? Então, pegar os melhores textos, as melhores thumbs, as melhores conversas. Então, mas também... aí a galera olha só o podcast, acha que é só aquilo, a entrevista e pronto. Cara, é tanta coisa para fazer isso daqui funcionar e para soltar. Muita coisa. E para entender. E como vocês têm a conta, o YouTube oferece um gigante, o número de informação que ele te dá é bizarro, assim. Tem que usar, né? O que a gente está enxergando bastante é uma força maior no Instagram. Como ainda a gente é bem pequeno, o Instagram com os Reels, a gente coloca uma trilha sonora ali com a legenda. Então isso está se dissipando mais do que o próprio YouTube, porque ele não está entregando muito. Não entende. Então, tem que acontecer alguma coisa e aí ele começa a entregar. Então o Instagram a gente tá trabalhando legal lá, a gente tá ganhando uma força bem boa lá. Eu fico muito... Tem um canal de cortes muito famoso, que é do Lutz, que é eu não sei o nome do canal, é o mais famoso que tem. E aí eu falei com ele esses dias, porque eu vi dando entrevista, falei com ele no Instagram, tava tirando umas dúvidas, assim. O cara falou um pouco do meu, eu fico fuçando mesmo pra ver o que os caras estão fazendo e que funciona e tal. Tem uma coisa, o meu canal, ele funcionou desde o primeiro vídeo. Eu tava querendo que monetizasse ali em 1, 2 meses e tal, ele monetizou em 1 semana. Legal. Porque, cara, eu gravei o Sorocaba, né, que é uma figura muito famosa, e o Marcelo Costa, que é um cara muito tradicional. Ele mora aqui em Campinas, foi apresentador da Record durante muitos anos. É um cara da nova geração e um cara clássico, assim. E, cara, eu fiquei com os 2 prontos, editados, 1 semana. Que legal. Sem decidir quem ia. E eu falei, eu estreio com quem, cara? Com um cara clássico ou com um cara novo? Porque eu preciso comunicar, as pessoas vão achar o quê do meu canal se eu começar com esse ou com esse. Aí eu fui entendendo
E aí eu dei uma sorte, também você tem que dar um pouco de sorte. Eu pus a de Sorocaba e tinha uma declaração. Eu pus lá. Eu nem pus corte, só coloquei e Você mesmo está fazendo os cortes. Eu faço. Legal. Como eu tenho que editar, porque às vezes, pô, tem assunto que tem que tirar, então eu já vou editando e já cortando. Aí aconteceu de eu colocar a entrevista de Sorocaba e eu tinha uma gravação no dia. Eu coloquei no ar e fui gravar. Pus o celular no modo avião. Quando eu saí, tinham recortado um trecho já, que ele falava do Luan Santana com o Gustavo Lima. Falou que o Gustavo só existia por conta do Luan. Ele não falou exatamente assim. Sim, com só certeza. que aquele cortezinho parecia isso, e aí eu falei, porra, isso viralizou. A importância do Que corte, legal. né? E aí, tipo, o Léo Dias, que foi que deu essa notícia primeiro, ele é muito forte, ele é muito, não só lido, mas ele é muito repostado, né? Muito site pega a informação dele e vai passando para frente. Então, aquele meu vídeo, e ele, como eu não tinha corte, ele embedou inteiro. Ele transcreveu o trecho, mas embedou inteiro. Então, cara, tem, sei lá, 300 sites com o meu vídeo embedado. Aí o YouTube olha aquilo e fala, pô, peraí, tá vindo tanto tráfego de lugares diferentes. E aí já deu o primeiro empurrar e foi. Uma outra forma que a gente está encontrando aqui e a gente vai começar a divulgar é de alugar o espaço, de alugar a nossa experiência no corte, nas estratégias que a gente está fazendo e na estrutura mesmo, para outras pessoas terem oportunidade, porque a gente sempre vê o que está passando na câmera, mas As pessoas não têm noção. Não, quanto de que tudo, custa cara. montar Nossa um Senhora. podcast, um negócio? Então, assim, o Flow começou a fazer isso, alugando as salas e tudo mais. Isso é um bom negócio, e a gente cara. tá vendo uma maneira a gente encontrou uma maneira de monetizar a partir daí também. Alugando o estúdio. Porque aí a gente, pô, depois, a partir disso, já investe em equipamentos melhores ou também contrata uma pessoa de edição, que também dá para fazer mais cortes, dá para ter mais programas diários, passar a ter programas diários. Então, dá para aumentar mais a partir daí também, né? Tem o Pagode da Ofensa faz aqui, né? Aqui em Campinas? Agora esqueci onde é. Aqui de um amigo meu que montou. Não sei se é do Alan, da Oceania, que faz eventos aqui. E, quando eu montei meu estúdio, ele estava montando também. Só que o estúdio dele era bem focado no lance do podcast. Eu precisei tomar conta de cenário e tal. Ele, as cortinas, pregou Sim. tudo, as espumas e tal. Que faz uma diferença também. Eu acho que agrega bastante. né? A minha ideia era que... É porque, assim, a galera olha muito pro Flow e assim, não é tudo que dá para ser igual o Flow, entendeu? Sim. Igual o Flow. O Sim. meu meio trabalha muito com imagem. Né? É. Todos os artistas trabalham com imagem. Então, assim, eu preciso vender alguma coisa diferente, simplesmente, do que só o estúdio que parece que eu estou no rádio. Entende? Porque o rádio já tem. Uhum. Então, se eu vou ser um estúdio de rádio, não, eu preciso mostrar que é outra coisa. Então, A mudança que a gente vai fazer é exatamente disso. A gente sente essa necessidade. então, de ter uma identidade visual, né? Sim, com Porque certeza. os podcasts do fundo acabam ficando parecidos, né? Aham. E aí, como o Flow foi o primeiro ali, tudo parece o Flow. Todo mundo quer copiar, fazer igual. E aí fica uma coisa meio... Assim, a cortina tem uma funcionalidade, que é Sim. absorver grave. Sim, As espumas também, entendeu? Só que... mas dá pra decorar, né? Aham. E a minha sorte foi que quem fez o meu estúdio foi uma arquiteta. Tipo, ela Ó. desenhou mesmo, não foi alguém de Boa. estúdio. Depois que eu me ferrei pra arrumar. Porque a arquiteta não pensou no microfone, né? No eco. Aí eu falei, bom, agora eu me ferrei. Aí o cara que eu contratei falou, não, tem que ele queria pôr uma placa no meio do cenário. Eu falei, eu não vou colocar essas barras de acústica. Sei. Eu falei, não tem como colocar, cara, tem uma câmera aqui. Ele falou, não, tem que colocar. Aí até que eu fui, achei uma empresa que resolveu só com o teto. Só com o teto. Você E colocou Best Trap nos cantos? Não coloquei ainda, não. Não. Mas pode ser, porque talvez eu precise colocar em algum momento. Porque ainda tem rola um gravezão que eu tiro na edição. Mas assim, na hora de ser rápido, eu tenho medo de algum problema. Pegar alguém que fala muito grave, Nossa. fica um banheirão. Assim, Eu tenho essa sabe? dificuldade com a minha voz aqui, é muito grave. Então, eu levei Tem que tirar bastante. a conversa com o Sorocaba, que ele fala. Cara, eu tive que dar baixei um pouquinho, porque eu falei, pô, não vai rolar, não. Com o fone vai ficar bravo. Legal que o primeiro convidado seu foi o Sorocaba, o primeiro lançamento do podcast, e eu também me espelho bastante na versatilidade que ele tem dos negócios, né? É um cara que Ele é um Shark tava, Tank, é, né? Ele é, né? Fez parte. fez né? parte. E é muito, muito importante isso. Eu sempre vou bater nessa tecla porque a gente tem que diversificar nossos negócios, porque a gente não sabe se vai vir uma pandemia, se vai vir alguma coisa assim. Então, fica a dica para o pessoal da música que
é além daquilo, né? É mais do que isso. O problema né? da música, do artista, é que ele lida com a questão de ego muito complicada. O caso do Sorocaba, ele consegue controlar bem isso. Que é o quê? Se um artista passar dele, for maior que ele, Com mas certeza. ele estiver ganhando dinheiro, para ele tá bom. A maioria não consegue... Você consegue enxergar isso. bastante isso, então? Não, acho que a maioria não consegue se dedicar a um trabalho com outro artista. Por conta o Luan Santana foi o maior investimento, acho, a maior tacada do Sorocaba. Ele investiu no Luan Santana 12 anos atrás, foi pouco dinheiro, pegou uma puta de uma parte, só que aí ele deu as músicas pro Luan, explodiu o Luan e passou 10 anos tendo uma participação em cima do Luan. E o Luan Santana passou a ser maior do que ele, sei lá, 2, 3 anos depois. E o cara tava feliz, cara. Então, assim, mas o artista é difícil ele entender que, assim, não é só de sucesso que ele pode viver. E ele vive bem com isso, mas a maioria não consegue. Essa humildade, essa inteligência de... Mas é inteligência, de pensar essa inteligência, como empresário. Porque eu tenho um amigo aqui em Campinas que ele foi ghostwriter. E assim... Trabalhou ali um menino novo. Sorocaba chamou uns meninos novos para fazerem um negócio, para trabalharem juntos. Então, pô, você ter a capacidade, você ter a inteligência de falar, não, eu vou chamar pessoas menores que nem são conhecidas. Mas é pouca gente que tem essa... Consegue fazer, não, pode ser. Se esse cara crescer mais do que eu, tudo bem, eu ganho. Não é a maioria que consegue. Porque a carreira artística tem o ego, não tem como, né? Ele é muito desenvolvido porque o cara vive da imagem, de ser benquisto, tá, das pessoas gostarem dele. Eu acho que esse é o maior problema. Além de você ter que também ter um tino para as coisas, né? Ter que ter um talento para fazer negócio. Mas eu estava pensando até antes de vir nisso, porque surgiu um assunto sobre isso esses dias, e é controlar o ego, cara. Porque, porra, mas como é que esse cara que eu contratei tá maior do que eu? Cara, mas se eu tô ganhando com ele, tá bom. A maioria não consegue lidar com a situação. A gente grava bastante artistas também mais famosos e a gente vê como que as pessoas tratam o artista também. Porque, às vezes, os próprios fãs ficam alimentando esse ego, né? Esse que eu acho que é o grande problema. Ser alimentado. O cara se compara o tempo todo. E quando a gente chega para trabalhar, oi, tudo bem? Trata como uma pessoa normal, ele, às vezes até o artista estranha, né? Fala, nossa, mas... Teve uma vez que eu gravei um global, né? Não vou dizer nome aqui para não gerar polêmica. Eu sentadinho no canto do estúdio, o cara chegou, né? Eu levantei numa boa e ele já achou que eu queria tirar foto, porque eu tava normal, de moletom, tava frio dentro do estúdio. Ele achou que eu queria tirar foto, já foi um pouquinho snob comigo. Eu falei, não, meu nome é Lucas, eu sou o diretor que vou dirigir você aqui hoje e tal. Ele ficou surpreso, entendeu? Não foi pra tirar foto. Aí depois que eu cheguei pra ele, cara, grande prazer. Gostei muito de te conhecer, sempre fui um fã seu, gosto do seu trabalho. Muito obrigado por cooperar para nossa empresa. Entendeu? Eu acho que isso já foi pior, eu acho. Teve uma mudança nessa coisa de mega artista aqui no Brasil, e eu vejo muito também, na televisão aconteceu muito isso, que tipo, aqueles fenômenos, tá? Hoje você vai... Era um evento, né? Você vai na Globo, você vê o camarim de um apresentador da Globo, eu falo sempre do encontro, o camarim da Fátima é um camarim normal, assim. Tipo, não tem... O cara acha que... Então, assim, o mesmo que eu fico lá na frente do dela... Pô, é igual dela. Acabou um pouco essa coisa que é desnecessária. Ainda mais porque, no caso dela, é jornalista, mas todo mundo tá meio que na mesa, todo mundo tá trabalhando ali. Né? Não faz muito sentido você ficar dentro de um... se eu não me engano, o camarim do Silvio Santos também é um camarim tipo, normal, assim, não é uma casa, entende? Porque isso é uma bobagem meio artística, assim. Acontece, mas esses caras se dão muito mal ultimamente, têm se dado muito mal. Porque como a concorrência é muito grande, os caras cansam. A primeira escorregada que ele dá artisticamente, o cara já põe outro lugar. Eu não tive problema aqui. É isso que eu ia perguntar. No meu, não. É que quase todos que foram lá eu já conhecia, eu já tinha entrevistado alguma vez. Esse tipo de problema, não. Mas eu acho que eu tenho uma coisa que ajuda, eu não tenho ninguém junto. Eu falei para vocês, eu opero tudo sozinho. Então, se o cara chega, ninguém fala com ele, ninguém pede para tirar foto, ninguém fica enchendo o saco. O cara entra, senta eu acho que tem que ser profissional, e grava. Cara. Acho que eu facilito. Eu sei como eles reclamam quando ele vai gravar um negócio, demora meia hora para conseguir entrar no lugar. Sim. Então, ele chega ali, se ele falar, eu tenho 1h10, cara, pode grava e vai embora. Acho que e a gente citou o Flow novamente, eu vou falar, porque eles também trouxeram esse negócio de falar normalmente, de não ser uma entrevista, de ser algo também que pega ali. E eu acho que é isso que deu a força para ter vários mostrar podcasts que hoje em todos dia. são, né?
Tem Como que gente. ter essa conversa, porque fica tudo plastificado, né? Igual a gente estava falando de ter uma autoridade no assunto que viveu aquilo para falar, também tem essa de a pessoa fica tão travada para fazer as coisas, tem que fazer perguntinhas estratégicas, e às vezes isso A internet acaba deu quebrando, né? deu uma possibilidade que a televisão não tem, né? Que é tempo, né? Você não tem. Às vezes você chama alguém muito importante, só que o programa tem 1 hora, você tem 10 minutos para aquela pessoa. Você tem que conversar, tem que tocar uma música, você tem 3, 4 minutos falando com ela. Então, isso não rolava. O que eu acho que a grande sacada dos meninos, acho que tem muito a ver, porque o Rafinha Bastos tinha um programa, sei lá, acho que tem uns 8 anos, que ele fazia 8 minutos já. Sim. Que ele ia até... Era um podcast, isso. Na época eu quis fazer. Eu até conversei com gente para fazer, falou, tá, pode fazer. Mas como? Assim, você vai ter que ir no lugar, vai ter que ter equipamento, contratar uma equipe, porque ele fazia na rua, né? Ele ia até o cara, ou ia numa lanchonete, sentar. Só que eu acho que não estava pronto ainda, a internet não era tão rápida, as pessoas não tinham internet móvel rápido daquele jeito, o nego não ficava 24 horas no computador com internet boa. Hoje você tem a outra, o Flow faz ao vivo, cara, e você assiste não sei se eles fazem HD, em 4K, não faz, né? Acho que é HD mesmo. É, Full HD. Full HD? Acho Aí você assiste ali de boa. Então, acho que eles foram muito bem, acertaram a mão e deram sorte da época, né? Das pessoas, além da pandemia, do povo estar em casa, não podia sair. Uma coisa que eu vejo é interessante, que nem eu comentei uma vez com o Gabriel em outro podcast, que as coisas antigas, vale a pena pegar de referência, porque é algo que já deu certo. Por exemplo, você citou o 8 Minutos do Rafinha Bastos, mas também tem o De Frente com o Gabi, que também era um podcast. Os caras, a galera mais antiga faz essa referência. Sim, De Frente com o Pium, tá fazendo? Pô, o cara lembra do De Frente com o Gabi, cara. Em vez de falar do Flow, fala do... E é diferente, tipo, hoje o microfone é exposto, antigamente o microfone era em cima, entendeu? Isso aqui São é coisas muito, que- é muito rádio, né? Sim. Muito, Tipo, é um muito. estúdio, é uma cópia de estúdio de rádio, só que agora em televisão, né? Em vídeo, né? Porque é realmente muito parecido. Até o que eu faço, já falei com alguns lá, é que eles faziam em rádio, cara. Eles viajavam, dia de show, eu passava na rádio da cidade no dia, eu ficava lá 1 hora conversando, e agora estou fazendo isso em vídeo. Assim, é mais caro, obviamente, mas aí substitui. Mas essas referências, tem muita coisa na internet para ver. E Tem vale muita a coisa pena. lá fora. Tem uma galera que fala assim, pô, mas eu não tenho convidado que é bom e tal. Cara, a entrevista ruim é mais culpa nossa, de quem entrevista, do que propriamente de quem tá ali de convidado, sabe? Você não vai ter um fenômeno todos os dias ali, sabe? Você não vai convidar o cara mais famoso todos os dias. Você precisa entender como tirar a história boa de gente que não é tão conhecida. Uma coisa que a gente viu legal de fazer é não somente entreter, mas informar. Então, a gente fala bastante de negócios, fala bastante sobre audiovisual, que é o nosso nicho. Então, a partir disso, as pessoas se interessam por conta da informação que tem ali Sim. dentro. Então, acaba aprendendo e não só se entretendo, né? Então, essa pode ser uma diferença legal. A gente legal. vai achando formato, né? Partiu desse podcast que um monte de gente está fazendo. Daí ou você vai nichando, ou você vai mudando um pouco de formato. O meu, eu comecei de um jeito já é bem diferente. Você sabia, ele é totalmente nichado, a ideia já era essa. Mas você começa a achar... Tipo, tem sempre uma pergunta básica em todos, você faz a mesma, porque isso rende um corte diferente, você faz uma playlist só com aquelas respostas. Agora tenho um projeto de mexer com música, eu não tenho música no podcast, né? Primeiro, por questão legal, e segundo, porque o YouTube, o cara pode derrubar, pode contestar, e dá uma dor de cabeça. E porque eu falo assim, pô, eu tô entrevistando, sei lá, o Sorocaba, tem 200 vídeos de música dele aqui do lado, no YouTube aparecendo, não vou competir com ele, tá bom, deixa eu falar, só conversar aqui. Mas aí eu já tenho outra coisa que tá rolando, que pode ser que eu faça um canal extra com o cara tocando, e aí entra num outro negócio. Aí já vira um outro negócio dentro de algo que era só um podcast. Legal. Então você vai abrindo, assim. E fica a dica também pro pessoal do podcast, porque uma hora isso aqui vai enjoar, né? Já tá saturando. Então, pensar em estratégias igual você tá já falando pra gente. Eu acho a galera que faz diário, o Flow é diário, o Podpah é diário, tem alguns diários. Eu acho muita loucura. Assim. Loucura demais. Cara, é muito difícil, cara. Não porque tem assim, vida, os caras. não tem. E, cara, por mais que os caras não editem, eles só entrevistam. Não é que não tem vida, eles têm uma equipe por trás, né? Não, eles só sentam mas ali... entrevistar carrega, cara. Porque você fala, pô, você tem que... Por mais que o Flow ainda seja mais despojado, o resto não. O resto tem que entrevistar. Você tem que entender minimamente o que está acontecendo. Talvez ali. seja por isso que eles fazem mais pro entretenimento, né? Porque você tem informação todo dia ali, pesquisar... Mas é uma canseira, porque você pega programa de televisão semanal, tem dificuldade às vezes com convidado, óbvio. A televisão tem outros interesses, precisa de gente mais famosa.
Mas é ralação, cara. Eu não sei até quanto eles aguentam, entende? É. Porque, porra, é puxado. Eu não sei como a Carol aguenta todo dia. Todo dia eu Todo acho... dia. Os jornalistas do Notícias Agrícolas é todo dia, cara. É porque, assim, eu acho que a tendência vai ser eles começarem a fazer dia sim, dia não em algum momento. E é nesse buraco que eles vão ter tempo de falar, pô, por que a gente não faz um quadro assim? Que aí você descobre que esse quadro, uma vez por semana, rende muito mais do que aquilo que você estava fazendo. Eu acho que a tendência... Eu vejo gente reclamando que está saturado. Não acho que esteja saturado, não. Não. Pode ser que... Não, mas igual, vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de mudar aquele formato. Tem que... Isso eu acho importante porque você tem que entender o YouTube. O YouTube quer entregar você, né? Você precisa apresentar alguma coisa interessante para ele. Você falou sobre colocar música no seu canal. Você empresaria também alguns artistas? Não, cara, eu já tive... eu já fiz muito de levar alguém para gravadora, de apresentar alguém a outro artista. Eu sou sócio de uma dupla, que é o Lucas Reis Tassi, que é uma dupla de viola de Uberlândia ali, do Triângulo, que eu acho muito boa. É uma dupla que eu acho que tem muito espaço para eles, porque eles defendem um tipo de música, não são antigos, mas eles conversam bem com a nova geração, eles são novos, têm 28 anos cada um. Mas eu acho que tem um espaço muito grande para eles, porque eles são muito talentosos. Então, o que eu fiz? Eu sou um empresário, tem alguém que cuida dessa área mais especificamente, mas levei na Universal, assinaram com a Universal, tenho ali a minha parte, mas eu não coloco muito próximo, assim, sempre junto, porque senão o cara acha que eu estou sempre querendo colocar dupla, eu estou sempre dando espaço mais para um do que para outro. Então, como jornalista, sempre tem que ficar um pouco para trás, né? Com certeza. Dar uns passos para trás. Mas tenho, sempre estou em alguma coisinha, assim. Acho que no nosso meio todo mundo tem uma parte em algum lugar, sabe? Cara, Sim. mudando um pouco o cenário, o agronegócio é o setor mais importante da economia do Brasil hoje em dia, né? E qual que é a relação do agronegócio com a música sertaneja? Cara, existe uma relação muito direta com as festas, né? Com os rodeios, com as exposições e tal, com as feiras. A relação direta, as marcas estão lá, patrocinam e tal. A relação do artista ou da música diretamente, ela é bem pouca diante do que podia ser, assim, sabe? A pandemia também, de novo, ajudou a aproximar algumas coisas. Eu acho que, olhando bem por cima, eu acho que o assunto agro cresceu na galera mais nova, a galera que consome sertanejo. Ninguém sabia o que... Pô, tá beleza, o agro é pop, que a gente vê na Globo. Pega o povo de cidade mesmo. Aí, pô, sabe que uma marca é isso, outra é essa. Agora você começou a ter umas influenciadoras de agro, uns influenciadores, um cara que fala do agro. Você tem algumas duplas colocando esse tema em música, como se fosse um orgulho de ser agro e tal. E isso está sendo... Eu tive até uma reunião disso na semana passada, de aproximar as marcas de artistas que estão fazendo esse tipo de música, ou tentando vender esse lifestyle mesmo do mato, do campo e tal. Não o bruto, mas o cara da caminhonete boa, o cara que consome produto bom e tal. Isso está rolando. Eu tive até uma conversa com o Bruno Barreto, com o Barreto, lá no dia da entrevista, falando sobre isso também, que a galera está começando a entender, porque assim, se o agro é a coisa mais importante que a gente tem economicamente no Brasil, o sertanejo, que é a música que alimenta os eventos agro, cara, falta uma ponte ali bizarra de um dinheiro que esses caras não pegam. Que o agro pode patrocinar um monte de coisa, mas você não vê um sertanejo grande, você vê o cara fazendo propaganda da Americanas, é porque ele não está ligado exatamente a alguns agro. Então tá rolando essa aproximação. Mas talvez seja um negócio de não se arriscar, de não colocar a cara para não... Eu acho que é falta de pensar nisso só. Porque entendi. o que eu te falei antes da pandemia, tem artista grande que nunca tinha feito publicidade. Só porque o cara, beleza, meu cachê é bom, mas meu show custa isso. Aí eu vou lá, vou gravar não quero. Aí o cara entendeu como dá para ganhar dinheiro e como é rápido um dia de publicidade. Pô, é uma diária às vezes. Quem vai trabalhar mesmo é o empresário e o povo da agência. É um valor alto que vale a pena, né? E vale a pena. Mas é que assim, o cara compara com o que ele tem, não vou fazer. Aí ele vê a pandemia, fala, pô, salvou muita gente. Então eu acho que o agro vai acabar entrando nisso. E eu sei de muita gente que está atrás das empresas para tentar começar a fazer essa ponte, porque o nego não ligava mesmo, cara. Era meio sem noção nesse ponto. Teve até uma entrevista sobre isso, acho que do Vander, empresário da Marília, do Henrique Juliano, da Maria Maraíza, falando um pouco disso. Os caras acordaram para um dinheiro que tava bobeando aí e ninguém pegava. Piunti, foi um enorme prazer te receber aqui, né? Espero que todo mundo que está assistindo aprendeu um pouco mais sobre o sertanejo, né? E eu queria que você desse o seu papo reto para as pessoas que querem ser uma referência como você é hoje na música sertaneja.
Cara, eu acho que para qualquer atividade dentro da música, seja como artista, como empresário, como alguém que cobre, como eu, que cria conteúdo, que escreve sobre, precisa fuçar, sabe? Eu acho que o certo seria estudar. Como não tem uma faculdade sobre isso, tem que fuçar. Assim, a gente tem que frequentar show, tem que saber como funcionam os bastidores, tem que entender a música, lembrar que o que você lembra de música da sua infância não é a verdade, é só a lembrança da sua infância, porque isso atrapalha muita gente, que eu já trabalhei com muita gente que quer falar sobre o assunto, e aí tem a referência dele. Falou, não, a música é muito maior do que a sua casa na década de 90 e tal. Acho que isso é uma coisa importante para quem trabalha com pesquisa, de saber se tirar da história. Acho que fuçar é importante e entender que, como é um mercado totalmente sem controle, assim, ele não é limitado, não tem alguém que rege aquele mercado, que dá as regras. Assim. É um mercado que muda o tempo todo. Então, não existe essa de é fechado, é uma máfia, é um esquema. Eu acho que, para falar do papo reto, desencana dessa ideia de achar que tá tudo pronto e você não consegue entrar. Ou ficar reclamando que é muito difícil porque o fulano... Cara, todas as pessoas que estão aí fazendo sucesso hoje, principalmente os empresários, que são os caras que comandam hoje, né, que ditam a regra. Eu falei que ninguém dita, ninguém manda. Mas esses caras hoje que conseguem fazer coisas muito relevantes, todos eles vieram do que a gente fala do chão ali, do chão da fábrica. Assim. Um era produtor de eventos, outro fazia show na faculdade, outro era DJ, um tocava violão no bar. E esses caras, vendo as coisas funcionarem, viraram caras muito grandes. Por quê? Porque ele entendeu tudo. Né? Chegar por cima você não vai conseguir, achar que você entende só porque você conhece fulano não vai funcionar. Então, todo mundo que faz sucesso hoje, relevante mesmo no meio, passou por tudo. Né? Por mais que você fala, pô, mas foi rápido, pode ter sido 6 anos para parecer rápido, mas um cara passou por tudo. Então, acho que é isso aí, de não ficar de vítima, porque não é um mercado travado. Pode ser que amanhã apareça um artista de uma cidade que ninguém conhece, com um empresário que ninguém conhece, esse cara virou o número 1 do Brasil. Isso pode acontecer, é um mercado que deixa isso acontecer. Então, seja esse cara, porque muitos já foram, entendeu? Teló já foi, Gustavo Lima já foi, Luan Santana já foi, Fernando Sorocaba. Você tem o João Gomes hoje, que é um cara primeiro do Spotify, que é um cara do Nordeste, da Pisadinha, se eu não me engano, que também ninguém sabia quem era ontem e tá aí. Então, é um mercado que deixa isso acontecer. Mas não pode cair na pilha de achar que isso aí é uma máfia controlada por meia dúzia. Não é. Tem espaço, dá para entrar sim, mesmo você não tendo dinheiro, não sendo um cara influente. Mas tem que fuçar, tem que entrar de cabeça. Did it.